Hoje eu tô aqui com a Tati, a mãezona aqui, mãe da Tarsila, e nós escolhemos o tema para trazer para o mente da gente, relação pais e filhos. E conta um pouquinho, Tati, da sua relação com a maternidade, como foi acontecendo isso ao longo da sua estruturação, do seu autoconhecimento, quando você começou a se olhar lá atrás. Como é que foi isso? Bom, inicialmente eu não queria ser mãe, né? Eu falava, não, não é pra mim, eu gosto de trabalhar, eu vou viver minha vida, eu quero viajar, eu não quero ser mãe. Por um bom tempo, assim, eu tive esse pensamento. E aí o Zé, né, meu companheiro, ele queria e tal, e a gente às vezes conversava sobre o assunto, e eu sempre falava que achava que não. Teve uma época que eu falei, tá bom, podemos ter, mas aí não aconteceu de ter. E aí eu fui descobrir, né, que eu tenho problema de tireoide. E aí era mais difícil de eu engravidar, eu teria que fazer um tratamento, né, eu teria que me cuidar para conseguir engravidar. E aí eu desisti. Eu falei, bom, não é para mim, não é para ser. Se não for natural, se não for assim, então não é para ser, então eu não vou ter filho. E eu tinha essa decisão dentro de mim. Mas assim, eu sempre amei muito criança, mas eu não sei, eu acho que eu não conseguia assimilar que uma mulher podia gerar uma vida e criar os órgãos e o ser e tudo aqui dentro e parir um ser humano. Para mim era assim, é tão fantástico isso que eu falava, gente, é muito louco, não é possível, que maluco. A gravidez em si eu achava estranho. Eu falava, meu, que coisa bizarra, né? Você criar uma pessoa dentro de você. Eu tinha um pouco disso, assim. Então, junto com isso, tinha medos, né? Medo de, sei lá, de perder, de não ter, de não conseguir gerar, de parto. Muitos medos em volta dessa maternidade. E uma coisa, assim, também que eu tenho, né? Que eu tinha, quando eu entrei no Atmo, eu trabalhei muito a mãe, né? Trabalhei muito a minha mãe. E isso também foi despertando em mim, de repente, né? Alguns outros sentimentos, assim. Mas a minha mãe sempre me falava, tipo, ah, não vai ter filho, você vive bem assim. Então eu tinha muito isso, que eu não ia ter filho. E eu acho que essas falas também entram na cabeça da gente e a gente acha que realmente não é pra gente ter. E aí, acho que junta, né? Junta muitos fatores, né? Ter um filho não é fácil. Pôr no mundo um ser, né? No mundo que a gente vive. E eu pensava em gastos, eu pensava em tudo e pensava, não dá para ter. Não, não, eu não vou ter, eu não vou ter, eu não vou ter. E aí eu não sei agora onde a gente vai chegar, né? Mas já Tati, cá estou eu, né? eu Depois de digo, decidida que não ia ter filhos, estou eu o aqui com um universo filho. decidiu. É. Eu costumo dizer que não é fácil trazer um filho de Deus, né? Trazer uma vida, gerar uma vida, o quanto de movimento precisa acontecer antes. Então, é, esse plano, né, de trazer uma vida, materializar uma vida, ele começa muito antes. E existem alguns fatores importantes para a gente olhar e que, ao longo do seu desenvolvimento humano, no Atman e trabalhando em consultório, coisas que a gente já conversou bastante, que você já trazia, né, da própria alma, da própria história e dessa relação, dessa fala da família, dessa interação. Então, quando um filho chega para a gente, quando a gente, a partir da concepção, a nossa responsabilidade é tornar essa criança com autonomia energética, né? Então, a minha responsabilidade maior é proporcionar todas as ferramentas que essa criança precisa para, na vida adulta, caminhar com as próprias pernas. Então, eu preciso dar todas as condições energéticas, né, emocionais, para que ela realize os planos, passe pelas experiências, para que ela vá trabalhando o que ela precisa trabalhar. E eu estou falando das duas energias, masculina e feminina. Então, quando um filho vem para a gente,
Nós, os pais, somos as primeiras referências do masculino e do feminino que essa criança vai precisar trabalhar. Quando nós estamos falando da energia masculina que existe dentro de nós, o masculino é aquele que tem clareza, que informa, que provê, que protege. O masculino em nós é a força de ir para a vida, é a força de conquistar a vida, de experimentar a vida. Quando nós estamos falando do feminino, enquanto o masculino é o guerreiro, é a energia ativa, o feminino é o silêncio, é o acolhimento, é a sabedoria, é a paciência, é a capacidade de se movimentar com confiança no porvir, é a abertura. Então, o masculino, ele está muito conectado com o processo mental e o feminino está mais conectado com o processo emocional. Só que ao longo da nossa caminhada evolutiva, essas energias elas vão se distorcendo dependendo do que a gente passa, né? Do que a gente traz para trabalhar no agora, mas partindo do antes e até do que você trouxe, da sua relação com os seus pais, da sua relação com a vida. E quando eu lembro, quando a gente começou a trabalhar, Tati, você veio na vida com muita determinação, com muita garra, com muita autonomia, sempre foi buscar o que quis, né? Dificilmente aceitava algo imposto, uma liderança. Então você trouxe esse masculino, essa energia masculina muito forte. O masculino não tira o seu feminino, não tira a sua feminilidade, mas é essa energia masculina de força na vida. E não é que isso é ruim, mas se não está equilibrado com o feminino, nos coloca na vida de uma maneira muito reativa, de uma maneira mais rígida. Então, quando você se coloca em contato com a maternidade, que eu lembro de umas falas que a gente estava conversando e que você já chegou determinando, né? A Tarsila, uma mulher forte, a Tarsila isso, porque o quarto, e já foi determinando tudo da Tarsila. Eu falei assim, Tati, que tal se silenciar um pouquinho, né? Que tal deixar a Tarsila ir fazendo esse movimento, a Tarsila entrar em contato com a maternidade. Então você sempre muito com esse masculino, Sim, né? Muito forte. impositivo, de muita liderança, sempre estando à frente. Percebo que nas nossas conversas você foi projetando na Tarsila você. Né? Você lembra que eu falei, deixa a Tarsila escolher, né? Porque a gente trabalhou sempre o seu masculino. Mas dependendo das nossas dores, a gente leva para os nossos filhos como proteção, não querendo que eles vivam aquilo que a gente viveu nas nossas relações, a gente vai impedindo que eles entrem em contato com a própria história deles. E eu sempre disse para Tati, relaxa um pouco, deixa o feminino fluir, deixa o feminino aflorar. Como é você com o feminino? Né? A relação com o seu corpo, a relação com a sua casa, a relação com os movimentos mais sutis, né? Com o silêncio, e a Tati sempre lá, entregando, trabalhando. E quando ela trazia a relação dela com a maternidade, ela trazia muito desse ponto. E eu sempre falava para ela, a Tarsila escolhe como ela quer estar na vida, não é você direciona. Para a gente direcionar de uma maneira saudável, nós precisamos fazer as pazes com essa energia masculina e feminina que existe dentro de nós. Tanto é que os nossos filhos, eles passam a expressar no próprio físico aquilo que ele vem para trabalhar na relação familiar e na relação individual dele. Então, se a gente for olhar para a relação Tati e Tarsila, as duas com um masculino muito forte, e a própria gestação da Tarsila já indicava que ela iria vir com esse masculino muito forte, que está muito relacionado com a mãe. E a própria constituição física já traz essa condição. Então, a Tati no parto, né, até o parto já indicava, né, aquele masculino, né, aquela força, aquela determinação, aquele eu dou conta, ela me contando até de como foi. O próprio parto da Tarsila só tinham mulheres, né, e eu conheço algumas delas, e mulheres com uma história de ter que colocar o masculino na vida muito ativo para dar conta.
E aí veio a Tarsila com essa energia também. Sim. Então, o quanto mãe e filha, uma estimula a outra a entrar em contato com os padrões de comportamento que precisam ser trabalhados. Então, a Tarsila trouxe para a vida uma questão física para ser trabalhada, que é uma questão com os pezinhos, que precisa usar uma botinha específica e que por um determinado curto da vida impossibilita ela de alguns movimentos naturais de uma criança aí num período de desenvolvimento. E eu estava conversando com a Tati, Tati, olha como a vida é maravilhosa, porque no próprio processo de desenvolvimento da Tarsila, com a relação com o movimento, com o caminhar, ela ajuda a Tati a trabalhar as questões dela, do feminino, que é a confiança, que é a resiliência, que é a calma, ter paciência com os processos, não ter pressa com os processos. E a Tarsila aí está dando grandes ensinamentos aí para Tati, né, Tati? Que muitas vezes você, acredito eu, que você entrou com questões muito doloridas no processo com a sua filha. Sim. Não é? Quer colocar um pouco dessa experiência? Eu só fui entender essa questão do pezinho depois, né? Porque assim, na gestação eu já sabia que ela teria o pé torto, que teria que fazer um tratamento, mas eu não fui atrás, eu não fui saber. Eu vivi a gestação do sonho, assim, só, né, curtindo. E aí, quando ela nasceu, e aí bateu na porta, né? Que tinha que fazer o gessinho, que ia ter uma cirurgia, que ia ter o processo da botinha por um bom tempo. Aí caiu minha ficha, e aí foi dolorido. Porque é aquilo, né? Eu sou super indisciplinada, né? Eu sou muito. Eu gosto das coisas no lugar, eu gosto de mandar, desmandar, eu gosto de falar, mas assim, se não tá bom aqui, eu mudo. Se eu não tô gostando assim, eu mudo. Então, assim, pra mim, o que não tá muito confortável, não tá muito dentro do que eu considero bom ali, feliz, eu faço uma mudança e tiro do caminho ou, né, mudo as coisas. E em relação ao pezinho, eu tenho que ter uma disciplina muito correta, né? Eu tenho que ser muito correta para que o tratamento seja de fato efetivo ali. E eu tenho que ser firme. E ela vai ter que usar botinha até os 4 anos, então eu tenho que ser firme com isso. E por mim, que nem quando eu soube de todo o tratamento, do tempo de tratamento, eu falei, nossa, o mais difícil vai ser esse processo da botinha. O gessinho, a cirurgia foi muito difícil, mas a botinha, porque ela tem uma regra, né? Que nem os primeiros 3 meses ela tem que usar 24 horas. Depois, até os 4 anos, ela tem que usar 13 horas. Então tem uma regra, tem uma imposição que eu tenho que seguir. E eu não gosto disso. Não me mande fazer alguma coisa que eu vou fazer o contrário. Né? Tipo, sempre fui muito assim. Sim. Uma rebeldia ali, né? De ir contra as coisas. E fazer. Às vezes não é nem do meu jeito. Às vezes é mais para contrariar. Eu tenho um pouco disso, sabe? Eu identifico isso. E agora eu tenho que ser muito correta. Eu tenho que deixá-la. Tem que ficar esse tempo com a botinha. Então ela tá me ensinando muito a disciplina. E assim, se não for feito, quem vai ser prejudicada é ela, né? Quem vai ter dificuldade no andar ali vai ser ela, no correr. Então, eu preciso tomar essa frente e ser firme com ela, né? E isso é muito difícil pra mim, porque por mim, eu tenho dó, eu já tirava, eu já deixava sem, tadinha, vai dormir assim. Quer participar? Então, é muito aprendizado pra mim, sabe? De entender o processo dela, respeitar o processo dela e ajudar ela nesse processo, né? Porque ela não tem capacidade de sozinha pôr uma botinha, de saber o quanto tempo. Então eu tenho que
eu e o pai, né? Mas assim, pra mim é a minha dificuldade, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Tati, então, pegando um pouco disso que você falou, nas conversas com a Tati, ela sempre trazia essa dificuldade de sustentar um caminho, de criar raízes. Então, a Tati sempre trazia uma questão dessa necessidade de sempre estar fazendo algo novo, de sempre estar mudando, ousando na profissão. Então, uma questão de medo de aprisionamento, de medo de estruturar, criar raízes num lugar e não experimentar tudo que a vida lhe oferecia para viver. E aí eu pergunto, quem está curando quem nessa história? Porque ser mãe, né, por si só, já requer estrutura. E quando a Tarsila vem nesta condição que pede para que você tenha ritmo, para que você tenha rotina, para que você tenha disciplina, a condição da Tarsila está ensinando algo muito importante para o seu desenvolvimento humano, que é sobre estrutura e sustentar um caminho. E que é seguro, né? É seguro criar raízes, é seguro ter rotina, é seguro ter ritmo, é seguro ter disciplina, coisa. Então, o quanto dessa relação pais e filhos não é uma proposta da vida de cura, o quanto nós somos remédios um do outro.